Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Priscila Chumiski, vencedora do último festival de 2018 do The Talent Gospel, e é uma honra, é um prazer, é uma alegria imensa estar falando com vocês um pouquinho aqui neste momento de meditação. Quero agradecer a Deus por este privilégio, agradecer ao Daniel pelo carinho, pela confiança também de nos proporcionar algo assim. Bem, o Daniel pediu alguns dias atrás para que eu estivesse hoje trazendo uma meditação para o coração de todos vocês, participantes que estão no festival, participantes que já saíram do festival, todos os telespectadores, vocês que nos acompanham, que assistem o festival, enfim, você que participa diretamente e indiretamente aqui deste programa, esta palavra é para o seu coração. Se você estiver com a Bíblia perto de você e quiser me acompanhar na leitura, eu vou ler aqui o capítulo 3 de 1 Samuel, nos versículos 1 até o versículo 10, tá? Que nos diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel? Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Glória a Deus, aleluia. Que palavra linda, né? E estudando um pouco sobre essa passagem de Samuel, sobre desde o início da história de Samuel, alguns detalhes que eu anotei e quero passar para vocês. Samuel, primeiramente, ele foi a resposta de Deus para uma nação. Ele foi escolhido por Deus para fazer uma transição política. Através dele, houve uma mudança de um período para o outro. A nação estava em um período de transição entre a teocracia e a monarquia, né? Era o fim do período dos juízes e era o início do período dos reis, né? Através de Samuel foi estabelecido o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Samuel, ele foi sacerdote, juiz e profeta. E uma observação: ele foi o primeiro profeta. Tudo indicava que Samuel seria apenas um sacerdote. Ana, quando fez o voto com Deus, fez um voto de entregá-lo a Deus, deixá-lo no templo para ser um sacerdote. Seria mais um. Mas Ana não tinha noção da grandeza, dos planos de Deus, do chamado de Deus para a vida de Samuel. É muito interessante isso, porque às vezes nós nos limitamos o nosso chamado, nós limitamos o nosso chamado, achamos que o nosso chamado
vai ser baseado apenas no nosso talento e achamos que vai ser só aquilo. Quando, na verdade, o que Deus tem para mim e para você é muito além do seu talento. E o seu talento será apenas um detalhe que irá acrescentar no seu chamado. O seu talento aqui, hoje principalmente, a maioria de vocês aqui, o talento de vocês é cantar. O meu é cantar, dos avaliadores todos cantam, enfim. É talento, isso não é dom, tá? Talento é algo natural que a pessoa nasce ou ela adquire com o tempo através de estudos. Dons espirituais não, dons espirituais só vêm através do Espírito Santo e só pode ser usado para Deus e através do Espírito Santo, né? Com a presença do Espírito Santo. Talentos não, eu posso tanto usar para a obra do Senhor como tem muitos cantores que cantam para o mundo, então é uma escolha. Porém, você que serve a Deus tem um talento e às vezes pensa, meu chamado é sair cantando no país, no mundo afora, e pode ser que não. Talvez você pense assim. Porém, Samuel com certeza talvez pensava assim, eu vou crescer e vou ser um sacerdote igual ou melhor que Eli. Era a meta dele. Só que ele tinha 12 anos, ele ainda não conhecia o Senhor. Dá a entender que também Eli não falava tanto do Senhor para ele a ponto de fazer Samuel se aguçar a conhecer a Deus, né? E aí ele ouve a voz de Deus o chamando. E ele pensa que é o homem, que é o sacerdote. 3 vezes ele vai até Eli e fala, o Senhor está me chamando? E quantas vezes o Senhor nos chama? E nós estamos pensando que é o homem que está nos chamando. Às vezes Deus usa o seu pastor ou Deus usa alguém, a sua liderança, para te incumbir a uma responsabilidade e você pensa que é o homem. Mas pode ser que seja o próprio Deus usando esta pessoa para dar início a um ministério que você não tem noção da grandeza que será lá na frente, para te preparar para algo muito maior lá na frente, e às vezes você está recusando. Ore a Deus e peça direção ao Espírito Santo para você abrir os seus ouvidos e se atentar à voz de Deus. Na 4ª vez, quando também Eli, porque nem Eli estava se atentando que era o próprio Deus chamando Samuel, quando ele acordou, falou, não, Samuel, quando voltar a te chamar, responde assim, eis-me aqui, fala que o teu servo está ouvindo. Você tem coragem de responder assim para o Senhor? Porque o chamado, ele pode ser maravilhoso, ele é lindo e é um caminho de rosas, porém rosas têm espinhos, e são muitos espinhos, só que tem muito mais pétalas do que espinhos. E nós temos que estar preparados e amar muito a Deus para suportar muitas coisas que o chamado, que vem junto com o chamado, mas vem muitas coisas boas. As provas que vêm, meu bem, a gente passa tranquilo, só que a gente tem que ter esse preparo e essa coragem de enfrentar. E o interessante é que, quando Deus o chamou aqui, com essa idade ainda tão menino, né? Deus já lhe deu algo, uma missão tão difícil. Porque se você continuar lendo e ver e ler o que Deus pediu para Samuel falar, era uma mensagem muito dura para a casa de Eli. Porém, ele ficou com um pouco de receio de falar. Mas Eli conversou com ele e ele criou coragem e entregou a mensagem de Deus. E Eli teve discernimento, visão espiritual e entendeu que Deus tinha estabelecido Samuel como profeta. Então, a reflexão, a conclusão da mensagem que eu quero deixar para o seu coração. Talvez você já traçou planos para a sua vida. Talvez você pense assim, eu canto, minha meta é gravar meu CD, ter a minha banda, cantar no Brasil todo, conhecer as igrejas, viajar, fazer carreira internacional, cantar nas igrejas e assim. A gente sonha. Eu canto desde os 7 anos de idade e meus planos eram totalmente diferentes do que eu vivo hoje. Porém, Deus, ele é tão perfeito que ele vai nos moldando e ele vai mudando até os seus planos conforme o
tempo para deixar você certinho para aquilo que Ele quer. Tem coisas que Deus quer para a nossa vida que Ele também não vai te falar. Ele vai permitir acontecer, porém antes disso Ele vai te preparar. E às vezes essa preparação vai te fazer chorar, para te acordar, para te despertar. Porque é necessário. Às vezes Deus tem algo tão lindo para a sua vida, mas você tem dormido. Será que você não está dormindo? E Deus está assim, Samuel, e você não está ouvindo? Está com os ouvidos tapados e não está ouvindo a voz do Senhor? Abra os seus ouvidos para ouvir o chamado de Deus. Não se limite apenas ao seu talento. Não deixe o homem definir o que é o seu chamado. Não deixe as nossas avaliações ou um festival definir o que é que você tem que fazer, o seu futuro. Aqui é um festival, nós avaliamos sim com técnicas, com conhecimento, faz parte. Porém, o vencedor desse festival será conduzido pelo Espírito Santo de Deus, como foi no último, gente. Eu sei que foi Deus que permitiu eu ganhar, porque só Deus sabe o que eu passei e o que eu passei após o festival também. Eu não dá tempo de contar, já deu 15 minutos, eu tenho que encerrar. Então, o Espírito Santo ele nos conduz a um vencedor que está no coração dele. Porém, não deixe esse festival definir o seu chamado. Não se limite a um festival, não se limite ao homem. Busque a Deus, tenha intimidade com Deus, abra os seus olhos espirituais e os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para você e se prontifique. Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Que Deus vai te surpreender. Você vai viver o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida. E você vai ser feliz e vai se sentir realizado. E o seu talento vai somar muito para esse chamado. Tá? Não saia daqui, se você caso for eliminado hoje, triste. Não. Saia daqui feliz porque você chegou até aqui. E se você já foi eliminado talvez na primeira fase, na segunda fase, o que tem? O que tem? Deus tem algo muito maior para você. Talvez o seu chamado não tenha nem nada a ver com louvor. Talvez o seu chamado tenha a ver com missão. Talvez o seu chamado tenha a ver com liderança. Tenta desenvolver. Às vezes você tem algo dentro de você que nem você sabe. Gente, eu descobri tanta coisa de mim que eu não sabia. Mas através do chamado de Deus, quando eu aprendi a ouvir, eu desenvolvi coisas que eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso. Obedeça a voz de Deus. Tenha intimidade com Deus. Aceite o chamado de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Estarei orando por vocês. Eu vou ter que encerrar porque já estourou meu tempo, infelizmente. Um beijo no coração e até a próxima. Que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que